Yogi Turíssima! Ai, meus amigos, que capítulo! Que capítulo maravilhoso! Só dá pra gente introduzir esse vídeo, só dá pra gerar a introdução desse vídeo dizendo o quanto esse capítulo foi maravilhoso. E o capítulo 835 começa com Kakuryou pedindo ali para que o rei fale, para que todos lutem para defender Shintei, né? Ele está ali realmente fortalecendo a ideia da mesma forma como ele havia começado no capítulo passado, que deixa todo mundo ali em estado de choque. Mas, para a surpresa geral de todos, o rei se levanta do trono e diz que o inimigo está se aproximando e que, se for assim, com pouco tempo para que eles cheguem em Shintei, ele vai se retirar para refletir no que deve fazer. O rei então pede para que todos se retirem para que possam descansar, o que deixa todo mundo em estado de choque. Nós voltamos para falar mais sobre esse capítulo depois da vinheta. Vemos a imagem do rei aqui na capa e o que estamos prestes a receber sobre ele, ninguém, absolutamente ninguém estava preparado. Caraca, o Hara é realmente alguém inacreditável. Eu só vou introduzir isso, levante suas expectativas porque o plot deste capítulo realmente tá absurdo. O rei então acaba se retirando e começa uma grande discussão ali no salão real. As pessoas estão discutindo se o rei foi para outro mundo, se ele não tem noção do que está acontecendo, se ele não está confuso ali com tanta responsabilidade. Nei tenta defender o seu pai, mas Kakuryou chama a atenção para algo. Se as palavras realmente do rei não elevarem a moral do povo e unirem os seus corações para lutar contra o exército de Qin, não poderão lutar e proteger este país. Tudo vai ser em vão se o rei não estiver junto deles. Kakuryou então pede para que Nei, por favor, ele pede por favor para que Nei use o seu poder para acalmar o coração do rei e fazê-lo retornar ao trono. Meus amigos, que situação sensacional deste capítulo, e o que é mais sensacional é você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos e comentar os nossos conteúdos de Kingdom. Eu sei que é muito importante o seu comentário, nem sempre eu consigo responder, mas eu sempre estou de olho, viu? Sempre eu estou de olho aqui nos comentários, a gente sempre tá trazendo aqui conteúdos, vídeos através dos seus comentários, então mandem aí o seu comentário porque isso ajuda pra caramba o canal através do engajamento. E é claro, se você quer ajudar a gente um pouco mais além, ali do que nós temos através dos comentários, do like e também para se inscrever, você pode se tornar membro do canal ou até mesmo mandar o seu valeu. Então, continue fortalecendo ainda mais os nossos conteúdos do Geek Brasil, clicando em seja membro ou mandando o seu valeu. Nei então acaba saindo correndo ali do salão real, enquanto corre para o lugar em que seu pai saiu para descansar a cabeça. Mas ela acaba dando de cara com Hakuakan e Yokoyoko. Nei diz que havia ouvido que ele havia ficado gravemente ferido e questiona se ele está bem. Hakuakan observa as coisas ao redor e questiona a princesa Nei porque existem cabeças tão perto ali do palácio real. Ele quer saber o que está acontecendo. Nei começa a reconhecer que são os membros da corte que estavam com suas cabeças à mostra. Essas cabeças são novas, ela ainda não tinha visto ali antes de entrar no salão real. Hakuakan então percebe que isso deve ser obra de Kakuryou e que essas cabeças devem pertencer àqueles que consideravam a pior das hipóteses e discutiam ali sobre a rendição a Qin. Eles foram considerados como traidores do estado e decapitados ali na frente para servir de exemplo, provavelmente. A gente começa a observar aqui que o Hakuakan, ele realmente tem ali uma observação sobre as coisas absurda, né? Até mesmo ali como o Tou havia dito no campo de batalha, que ele consegue realmente observar toda a questão, mas que ainda lhe falta experiência. Nei começa a falar que isso chega ao absurdo. Esses generais pertenciam à família real, eles eram membros ali da família real, o que acaba deixando ela consternada com a situação. O Hakuakan diz então que a corte
parece estar bem caótica e diz que chega a ser uma ironia o primeiro-ministro ter dado tanta autoridade justamente para Kakariko. Yoko então responde que a guarda de segurança não é um exército comum que luta fora das muralhas. Eles estão ligados à política dentro da capital e lidam com assuntos sujos. São um exército sombrio. E quando recebem poder, agem agressivamente e cometem loucuras, e o líder Kakariko é exatamente o símbolo desse tipo de homem. A fala do Yoko tão aberta assim deixa Hakuakan desconfortável, mas ele não lhe corrige, mostrando que concorda plenamente com a fala do seu subordinado. Nei então começa a dizer que Kakariko já saiu do controle de todos, inclusive do primeiro-ministro que havia colocado ele ali como chefe da segurança dentro de Shintei. Hakuakan então está puto porque foi um grande erro recrutar até mesmo crianças acima ali de 5 anos. Se a guerra começar e o exército de Qin entrar na capital, Shintei será lembrada como uma cidade da tragédia. Nei diz que ela também concorda com ele, mas ela não tem poder para impedir isso. Yoko diz que Hakuakan também perguntou isso ao ministro e ele disse que assumirá toda a responsabilidade mediante esses atos. A princesa então cai de joelhos e começa a chorar. Ela diz que isso não faz o menor sentido, quando a vida de inúmeros civis devem simplesmente desaparecer sem aviso. Como um velho poderia ser responsável por isso sozinho, e se chamando de idiota, diz que tudo isso é um grande absurdo. Hakuakan concorda com ela, mas ele diz que se não tivesse sido derrotado desde o início, Shintei não teria sido encurralado agora. Toda a responsabilidade é dele e ele sente muito de verdade. Nei diz para ele não falar desse jeito, que os soldados lutam sempre arriscando suas vidas pelo país. Antes de aceitar as desculpas deles, deve-se primeiro lhes agradecer. Assim, observamos Nei fazendo ali um grande questionamento a Hakuakan. Se Han cair, todo o sacrifício daqueles que morreram até agora será em vão? Será inútil? O que Hakuakan diz que, do seu ponto de vista, eles devem evitar a guerra contra Qin. Nei diz que tem mais uma pergunta. Os soldados que morreram nos 2 campos de batalha, ele acredita que morreram lutando para proteger o país? Ou então acredita que morreram protegendo o povo de Han? Hakuakan responde que acredita que lutaram com ambos os sentimentos e que a maioria provavelmente lutou, achando que os 2 sentimentos eram iguais. Mas se ela perguntar qual desses sentimentos pesa mais para ele, ele pensa assim, que quando se trata de proteger sua família, esse sentimento pesa mais. Nei então cerra os dentes, mostrando sua impotência perante o cenário construído ali nos últimos dias. Hakuakan diz que, já que o rei não está no momento, ele vai voltar para defender as muralhas. Ele diz que cumprirá seu papel e que a princesa cumpra o papel que ela acredita ser dela. O que a princesa concorda e eles terminam a conversa desejando boa sorte para ambos. Olha, meus amigos, fiquei feliz de ver que o Hakuakan, ele não é um desgraçado mesmo. Ele só tá defendendo os interesses do seu país e não concorda com essa maluquice, com as ações aqui do Kakariko. A gente até dá um pouquinho de braço a torcer pro Kakariko, mas não dá pra dizer que ele tá completamente são. E é como mesmo ali o Yoko disse, né? Tipo, é só dar um pouquinho de poder que o cara se torna descontrolado. Então, tipo assim, ele até mesmo tá colocando o rei contra a parede. Chegou no nível que nem o ministro Sho, né? Nem o primeiro-ministro Sho tem coragem de fazer. E ele foi lá e começou a querer colocar o rei contra a parede, né? Contra a parede. Agora eu também fico me questionando, né? Porque o Hakuakan, ele disse que se perguntar pra ele qual desses sentimentos pesa mais, ele pensa assim, que quando se trata de proteger sua família, esse sentimento pesa mais. Será que ele também gosta? Na verdade, não também, né? Mas será que ele gosta da princesa Nei? Será que, tipo assim, ele é apaixonado pela princesa Nei? O que a Nei talvez saiba ali, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente no vídeo, mas talvez a Nei saiba um pouco sobre isso, sobre essa questão, só que ela evita, porque, como a gente vai ver mais pra frente, ela possui um trauma em relacionamentos. E
E isso é uma coisa interessante, né? Porque talvez tenha realmente uma ligação entre os personagens, né? Entre eles, só que a Ney não aceita o Hakuakan como seu devido noivo. Talvez não aceite ele como seu devido noivo mediante ali as questões ligadas a personagem. Isso pode gerar realmente um conflito com o Tou, que venha a ser realmente ali essa visão sobre a personagem. Interessante que o Hara tá construindo, tá costurando aqui. Preparados para o cinema? Preparados? Vamos lá. O rei então está em seu lugar de descanso quando a princesa Ney chega. Ela lhe questiona se ele está com seu juízo perfeito e quer saber se ele sabe que momento eles estão vivendo. O rei diz que é claro que ele sabe, e é exatamente por isso que estava esperando por ela. Ele coloca um pouco de chá em seu copo e diz para ela seguir em frente para beber. O rei diz que sabe que é uma vergonha como um soberano de uma nação. Isso é algo que todos já sabem, não é uma surpresa para ele. Afinal, na visão dele, ele é apenas uma pessoa comum. E esse é o título do capítulo. O rei então diz que ele nunca quis isso para si. Ele sempre desejou ter um trabalho comum, se casar com uma mulher comum e teria filhos para ter ali uma família comum. Ele viveria de forma comum e morreria de forma comum. Por ser extremamente comum, na verdade, o que ele mais quis era ter uma vida assim. O rei questiona o que fez de errado para nascer na realeza do reino de Han, na época mais difícil, e agora está no trono no pior momento possível, e que não houve um único dia em que ele não culpou os céus por causa disso. Então, ele se vira para sua filha e questiona o que as pessoas esperam que ele faça. Ney se senta na mesa e começa a dizer que esse não é o momento para conversar sobre essa situação e que ele precisa recuperar a razão. Mas o pai olha para ela com uma expressão de desaprovação e começa a meio que tipo assim a falar coisas sobre a vida, de que a mãe ali de Ney era considerada a mais bela de Shintei, e ele se apaixonou de forma sincera por ela, e quando Ney finalmente nasceu, ele ficou realmente feliz. Ele continua dizendo que quando Ney lhe disse que se casaria, foi realmente difícil para ele e que passou a amá-la ainda mais. Em algum momento, Ney se tornou sua razão de viver e que sua esposa havia morrido cedo por causa de uma doença. E vemos o rei chorando copiosamente pela morte da sua esposa, a forma como ele amava ou sempre amou a Ney e a maneira como ele se despediu da sua esposa de forma a estar repleto de lágrimas. O rei então explica por que Ney nunca casou-se, porque os seus dois noivos que ela teve durante toda a sua vida morreram de repente. E os acordos ali de casamentos foram cancelados, o que faz Ney dizer que, por causa disso, ela foi chamada de princesa amaldiçoada dentro e fora do país, o que faz o rei cair na gargalhada. Essa cena é muito boa. Ney fica brava com seu pai e questiona o que isso tem de tão engraçado, né? Somente pais vão entender realmente por que é algo bem engraçado. Não que você queira a morte do seu genro, porque eu não quero a minha morte. Mas o fato é que você, como pai, provavelmente não quer que sua filha case, né? Você quer e não quer, né? Você quer que ela seja feliz, siga com a própria vida, mas ao mesmo tempo você quer que ela permaneça sempre como a sua garotinha, como a sua pequena criança. Mas a vida ela continua, ela permanece. Então faz todo sentido esse riso aqui do rei de Han. Ele diz que depois de todas essas mortes de noivos, suas propostas de casamento diminuíram e que ela também não tinha essa intenção. Os irmãos de Ney, que seriam os seus sucessores, estão quase todos como reféns em países estrangeiros. Eles estão escondidos em mansões e festejando com mulheres. E os que ficaram no país são ainda mais covardes do que ele. O rei diz que talvez essa seja a vontade dos céus. Apesar de ser uma mulher, Ney tem coragem e talento. Por isso, ele pede para ela representar a realeza e que sente muito. Ele acaba sentindo muito ali pela sua filha. O rei então diz que fez sua filha sofrer esse tempo todo e que agora está colocando nela um fardo ainda maior, o que deixa Ney em choque. Então, o rei solta a grande bomba na mesa. Ele sabe que Ney se encontrou com Tou no campo de batalha e que ela havia recebido uma proposta do general de Qin com uma rendição sem derramamento
de sangue. Ney questiona a seu pai como ela sabia disso, e ele responde que é claro que ele sabe, pois ele é o rei, ele possui incontáveis espiões. Cara, se você não ficou arrepiado com esse quadro, cara, brincadeira. O Hara é um escritor inacreditável. Velho, o rei, ele nunca foi um cara covarde. Ele é um rei que come quieto. Ele é aquele tipo de rei que é quietinho, só observando todo o cenário ao redor para realmente tomar a decisão certa, tomar a decisão correta. E cara, ele é o rei, é o que ele responde ali para a Ney sobre por que ele sabe dessa informação. Eu sou o rei, minha filha. Eu estou aqui há muito tempo. Estou aqui há mais tempo do que você. Caraca, que personagem absurdo foi se revelar aqui esse rei. O rei então começa a dizer que se Kim realmente marchou para destruir Han, eles agora não conseguirão impedir e que a proposta ali do Tou está certa. Isso porque até os dias de hoje Han sobreviveu na base de informações e estratégias, mas elas acabaram. Ele diz que não é mais a questão sobre onde, mas sim quantos soldados morrerão nesse processo, ou ainda pior, quantos civis morrerão nesta batalha. O rei começa a suar ainda mais de desespero e suas mãos começam a tremer, segurando ali o seu copo de chá. Ele diz que se importando com o povo, ele sabe que devem se render, mas fazendo isso, a história de Han, com mais de 170 anos, seria completamente apagada e dizimada. Seria apagada pelas suas próprias mãos. O rei então começa a chorar de desespero, dizendo que isso mancharia os sentimentos de todos os cidadãos de Han até os dias de hoje. Seria como se ele pisoteasse em todos os seus sacrifícios. Ele não possui essa coragem. Tornar todo o esforço em algo inútil e sem sentido, ele não possui esse direito. E é aqui, meus amigos, que a moeda troca de lugar, porque ele se prostra na mesa e diz que no passado o rei de Kim discursou em uma vila sem exército e transformou os seus cidadãos comuns em soldados e surpreendentemente matou metade deles. Só que ele não pode ser como o rei de Kim. O rei diz que por essa atitude de Aesei que Kim não caiu, mas como ele não pode fazer isso, o reino de Han certamente cairá. Ele diz que nunca poderia fazer algo assim e se questiona como pode ser filho de alguém e como pode dizer algo assim, o que faz Ney se levantar da cadeira. Meus amigos, olha esse texto, cara, olha esse texto absoluto do Hara. Olha, eu tô arrepiado. Eu tô arrepiado, cara. Eu tô arrepiado porque faz todo sentido essa questão ali do Aesei. A gente vê com toda a glória, com toda a questão, mas metade ali da fortaleza foi destruída, envolvendo ali pessoas que não eram soldados, não faziam parte do exército e lutaram, morreram para que Kim permanecesse firme, para que Kim não caísse. E o rei tá falando, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo mandar civis para morrerem no campo de batalha. Eu não consigo transformá-los em sacrifícios no campo de batalha. Caraca, que diálogo do zaralho. O rei continua dizendo que estão destinados à destruição, então simplesmente serão destruídos. Ele sempre pensa nas pessoas, dizendo para ele fazer alguma coisa, mas ele pensa nisso todas as noites quando coloca sua cabeça no travesseiro para dormir em meio a infinitos pesadelos horríveis. Ele simplesmente não consegue fazer nada porque está tremendo de medo e sua mão começa a tremer ainda mais. Ele diz que no fim simplesmente manteria sua boca fechada como sempre, até que a capital virasse um mar de fogo com incontáveis civis mortos e todos ali lhe implorassem: por favor, se renda, Vossa Majestade, por favor, se renda, Vossa Majestade. E se questiona como isso pode ser tão aterrorizante, como isso pode ser algo que lhe aterroriza tanto. Só que no momento em que a Ney iria falar algo para o seu pai para lhe incentivar, alertas são emitidos por toda a Shintei. Isso significa ali que o exército de Kim acabou de chegar. Chegou às portas da cidade e só sairá de lá com a derrota completa ou com a rendição do rei.
Cara, inacreditável o que o Hara fez com esse rei. Inacreditável. Eu não dava um papel furado, um peso morto pra esse cara, e ele conseguiu ser colocado como um dos personagens mais memoráveis de Kingdom com apenas um capítulo. Um único capítulo. Cara, um único capítulo. O Hara é... Cara... O Hara é inacreditável como autor. Isso aqui é absurdo. É uma situação realmente que ele tem um controle tanto ou total sobre a sua história que apenas um capítulo você já consegue sentir a dor do personagem. O Hara, ele está mesmo em uma outra prateleira de escritores que demonstra ser algo inacreditável. Que sorte de Kingdom ter ele como escritor e desenhista dessa história. Que sorte a nossa poder ler Kingdom neste momento, nessa parte contemporânea da história, porque, cara, absurdo, simplesmente absurdo. Eu não tenho mais nada a dizer sobre esse capítulo, só consigo ficar pensativo em como as atitudes de homens comuns, pessoas comuns, seres que estão vivendo a sua vida no dia a dia, tornam sempre o mundo um lugar extraordinário para se viver.